Lusac Magazine. Programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, consigo. Há uma pergunta que eu tenho a curiosidade de fazer. A pecuária em Angola está a desenvolver-se. Não há ainda uma informação completa sobre todas as fazendas, farms, todas as explorações que existem através do território angolano. Mas sabe se haverá algum estudo que certifique, por exemplo, que o gado americano, que as espécies existentes na América tenham já sido transladadas para a África e tenham tido boa adaptação e reprodução após a sua introdução num novo habitat? Sim, bem, simplesmente eu não sei se existe este tipo de relatório de pesquisa. Seria importante, é claro, se as empresas americanas querem participar na área pecuária, área agrícola de Angola, se precisa deste tipo de informação. Isso é porque tem que ter paciência. A guerra civil aqui só terminou há 10 anos e esse tipo de negócio não é um tipo de negócio onde se pode começar a dia seguinte. Tem muita informação antes de começar, mas sim, esse tipo de informação seria muito importante e muito útil para fortalecer esse tipo de investimento. Estará o governo americano, através da sua embaixada, a pensar, por exemplo, não vou dizer este ano, mas para breve, a realização de algum encontro, de alguma pequena conferência para divulgar no mercado angolano as oportunidades que existem para eles, não apenas no mercado americano, mas na parceria económica e comercial e técnica e tecnológica, com fins, portanto, económicos e comerciais, entre Angola e os Estados Unidos? Sim, nós gostaríamos de fazer esse tipo de evento. O que existe agora é vários eventos nos Estados Unidos, onde nós convidamos empresas angolanas, não só esta conferência anual do AGOA, mas também vários eventos de vários sectores. Eu sei que há um mês, talvez 2 meses, na cidade de Houston, foi um evento anual muito grande sobre o sector petrolífero. A delegação oficial angolana foi chefiada pelo ministro Vasconcelos, Ministério do Petróleo, mas também várias empresas angolanas participaram também. Mas sim, precisamos de mais deste tipo de evento para estabelecer esses laços entre empresários americanos e angolanos. Aventa-se a possibilidade de uma trade mission ainda este ano poder levar empresários da região de Benguela, não vou dizer província, porque dizendo região talvez seja mais amplo, até aos Estados Unidos. Sei também que há já mais de 20 empresários da região de Benguela com os seus processos de visto já tratados para ir proximamente aos Estados Unidos. Entretanto, para quem queira participar agora nesta atividade de Ohio, é a atividade mais dirigida aos empresários. Sim. Dias 21 e 22, algum mecanismo que facilite, que acelere o processo da concessão de visto? Apenas para aqueles que nos estão a ouvir e possam de repente pensar, eu vou até lá, porque há ligações diárias, eu sei que há 4 voos que saem diretamente para Houston, a partir de Angola. Sim. E de Houston de regresso a Angola. Há algum mecanismo para, portanto, aliciar e facilitar isso? Bem, especificamente sobre os vistos, sim, a embaixada vai fazer o que podemos fazer para facilitar este processo. Se há um empresário angolano que quer visitar Ohio, normalmente é melhor planificar algumas semanas antes de voo, antes de viagem, porque sim, há muitas pessoas que pedem vistos para os Estados Unidos e é difícil só em 24 horas fazer este processo. Claro. Mas, se for necessário, podemos tentar facilitar este processo, sim. Sr. Thomas Hastings, a terminarmos, eu gostaria realmente de colocar uma questão que tem a ver com a maneira como
o próprio processo do AGOA acaba por ajudar à democratização do continente africano. Portanto, há critérios de participação, de adesão em África ao AGOA. Não são todos os que quiserem que podem participar desta oportunidade. Como a própria lei diz, para o crescimento e as oportunidades tem que haver, naturalmente, alguns pressupostos. Pode explicar-nos, antes de mais, a razão dessa divisão entre a África ao norte do Saara e a África subsaariana e depois, dentro da África subsaariana, dizer-nos se são todos os países que têm, vá lá, cabimento no programa da lei AGOA? Sim, obrigado, porque isso é um aspecto da AGOA que é muito importante. Como mencionou, o nosso governo queria não só estabelecer oportunidades comerciais para a África, mas também usar essa lei para incentivar democracia e boa governação no continente. Então, sim, há dois aspectos desta pergunta de qualificação. O primeiro, como disse, é que os países da África do Norte não fazem parte deste programa. Então, Egito e Líbia, esses países não são parte deste programa. Isso, bem, foi uma decisão do nosso Congresso, que eles queriam estabelecer esse programa só para os países subsaarianos, que provavelmente precisa de vantagem mais do que os outros países da África do Norte, porque essas economias são um pouco mais desenvolvidas, etc. Então, dentro da África subsaariana, há também vários aspectos de qualificação, que cada ano o nosso governo, o nosso presidente, decide se os países da África estão a cumprir os requisitos da lei. E há vários requisitos. Os países, para participar em AGOA, têm que estar a fazer esforços contínuos para estabelecer democracia, para proteger direitos humanos, para lutar contra a corrupção, para reduzir pobreza, para proteger direitos das trabalhadoras e alguns outros aspectos. E não é dizer que todos os países têm que ser perfeitos, porque, claro, pobreza existe ainda na África, mas é dizer que esses governos têm que estar a fazer esses esforços, têm que estar a fazer progresso contínuo nessas áreas muito importantes. Angola, inicialmente, não foi parte da AGOA, porque a AGOA foi estabelecido no ano 2000. Nessa altura, ainda foi a altura de guerra civil aqui. Depois da guerra civil em Angola, Angola qualificou quase imediatamente, em 2003, qualificou para o programa. Mas também, por exemplo, normalmente os países que perdem a sua elegibilidade são os países onde está um golpe de Estado. Madagascar, por exemplo, neste momento não pode participar nesse programa. E Costa de Marfim perdeu a elegibilidade no ano 2005, quando o governo tomou alguns passos antidemocráticos, mas depois das eleições do ano passado, recalificou e adicionou outra vez na lista dos países que qualificam. Então é sempre um processo, cada ano, que nosso governo determina onde estão os países que são elegíveis. Neste momento são 40 países, de um total de 49 países na África subsaariana. Então é a maioria, mas não é todo. Muito obrigado, Sr. Conselheiro Thomas Hastings, responsável pela pasta dos assuntos políticos e económicos na Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola. Foi um prazer tê-lo aqui conosco em entrevista no estúdio, no programa USAC Magazine. Obrigado outra vez. USAC Magazine. Convidado no estúdio.
Assim foi a entrevista com o convidado no estúdio, Thomas Hastings, conselheiro político e económico da Embaixada Americana em Angola, contando-nos o que vai ser a agenda promovida pelo governo do seu país com a África, seus ministros do comércio e homens de negócios de 14 a 22 de junho em Washington e Ohio. Para que todos os interessados saibam, a Embaixada Americana em Luanda contribui com a facilitação célere do visto, assim como a Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola oferece apoio e assistência à participação dos empresários angolanos interessados. A título de curiosidade, o custo combinado da deslocação e estada está estimado em menos de $5.000. Portanto, por favor, podem entrar em contacto com a Câmara de Comércio através dos números de telefones 932 399 201 ou 923 41 55 60. Seja ou não membro da Câmara, pode anunciar neste magazine. Contacte a USAC pelos telefones 932 399 201 e 923 415 560 ou ainda pelo e-mail usacmagazine@gmail.com. USAC com 2 Cs e magazine com Z. Tudo seguido @gmail.com. E aí saberá então o que for necessário. Junte-se a nós e encontrará apoio. A conferência iPad Angola, parcerias de infraestruturas para Angola, serve o presente, portanto, para informar que, devido a fatores alheios à organização, o evento passa a ser realizado entre os dias 3 e 5 de julho de 2012. Para mais informações, aceda ao site do evento www.angola.ipad-africa.com. Entretanto, porque estamos de malas feitas para partir, deixamos uma vez mais a recomendação a todo o empresário angolano dos ramos águas potáveis e residuais, energias renováveis, limpas ou ecológicas, da agricultura, agroindústria, transportes e equipamentos, serviços, que desejam estar nos dias 21 e 22 de junho em Ohio, na Conferência de Negócios dos Estados Unidos-África, podem contactar a Embaixada Americana em Luanda e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola em Luanda pelos números 932 399 201 e 923 4155 60. Agora sim, é hora de partirmos. Até quarta-feira. Na apresentação, já sabes, esteve com Elka Guimarães e Rodolfo Kikolo, com assistência de produção e técnica de António dos Santos. Bom dia e até a próxima quarta-feira. USAC Magazine, revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.